Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Portal Negócio CG. Hoje aqui com o professor Piscine. É isso mesmo, professor? Por favor, se apresente. Não, é isso mesmo, professor. Na verdade é Pitine, é que eu falo Piscine porque... Fica mais fácil. Fica mais fácil, e quando eu ia pôr na internet, para o pessoal lembrar, aí tinha coisa, eu ficava, será que as pessoas vão digitar corretamente? Enfim, aí eu deixei o professor Piscine. Mas o nome correto é Pitine. O correto é Pitine. Tanto que alguém às vezes me vê e fala, professor Pitine, tá certo. Eu que uso Piscine, né? Na família a gente usava também. E, assim, o que eu faço, né, de fato? Assim, eu sou um professor que ensino como estudar. Essa é a minha área. A área que eu escolhi há uns 10 anos atrás para atuar digitalmente, porque também sou professor na rede pública. Então, assim, é o caminho que eu escolhi. O caminho que eu escolhi foi estudar neurociência e psicologia da aprendizagem e ensinar as pessoas a forma correta de estudar. Apesar de que esse termo correto é bem complicado, mas é aquilo que ajuda você a aprender. Esse foi o caminho que eu escolhi. Olha só que bacana. Eu escutei um pouco da sua história já, nos bastidores, nas pesquisas. Então, começou tudo quando tinha mais ou menos 23 anos, em História, na FMS, isso? Na verdade é antes, né? Porque assim, eu dei aula num cursinho. Um cursinho, comecei dando aula num cursinho. Como começou tudo? Do zero. Por que educação? Porque acho que foi mais por... A educação me escolheu do que eu escolhi a educação. Porque o que acontece? Eu queria fazer direito. O pessoal fica bravo agora. Não, você escolhe educação porque você não conseguiu passar no outro. Mas a verdade tem um fundo de verdade? Tem um fundo de verdade, não tem? Tem. E aí eu não podia fazer uma faculdade particular porque não tinha grana. Eu só tinha federal. Então eu tava tentando direito na federal, não consegui, entrei pra história. Aí a minha esposa falou, não, Leandro, que era minha namorada, agora é minha esposa, falou, não, tenta história. A mesma namorada até hoje? A mesma até hoje. Aí ela falou, tá, passei, 2009, a minha faculdade de 9/13, e aí, no decorrer da faculdade, eu gostei. Eu acredito que, eu tenho uma visão, assim, de que a vida... E dos de 23 aos 26? Dos 23 não, acho que eu terminei com 28. 28. Entrei velho na faculdade. Você vê, ainda fiquei 2 anos tentando direito, 1 ano que eu não quis nada, aí 2 anos tentando direito, aí entrei na faculdade, aí a coisa engrenou. Eu acho assim, não sei, a visão que eu tenho é assim, algumas pessoas, elas escolhem o que elas querem. E algumas pessoas, elas precisam ser escolhidas pela vida, assim, sabe? Tipo, a vida te apresenta um caminho e você segue. Eu acredito que a educação apareceu pra mim. Entendeu? E o caminho da educação é o caminho que eu segui. É o caminho que eu tô até hoje. Aprendeu a gostar no caminho? Não, agora só não me vejo fora. Tanto que os meus alunos que são menores, falam, professor, você gosta de ser professor? Eu gosto. Às vezes eles falam, você gosta mesmo? Gosto, tô falando sério. De verdade? De verdade. Não é por dinheiro, juro. Não é. Parece loucura? Parece loucura. É um pouco anormal? É um pouco anormal, é. Mas eu gosto de ensinar, eu gosto de falar. Tanto que a ideia do que vai virar depois, o canal, toda essa coisa, é porque eu gosto de comunicar. Entendeu? E eu acredito que todo professor gosta de falar, de ensinar, gosta de passar aquilo que está aprendendo, gosta de compartilhar aquilo que acha que as outras pessoas têm que gostar também. Ficou um pouco bobo isso, mas acaba que se torna isso. E aí, o que acontece? Eu entrei na faculdade, terminei a faculdade, lá, tipo, e ainda quando eu terminei a faculdade, ainda estava assim, tipo, será que eu vou mesmo para a escola? Será que eu vou mesmo para a educação? Dei aula num cursinho, nesse cursinho eu vi que as pessoas, tipo, tinham muita dificuldade de aprender, cursinho pré-concurso público, ali eles não conseguiam aprender de forma alguma. Esse cursinho na aula de história? Nesse cursinho, não era nem história, cara, era humanas. Então eu dei aula de atualidades, dei aula um pouco de história, um pouco de sociologia, um pouco de geografia, que a gente sai assim, né, professor vai dando aula de tudo. E ali eu percebi que as pessoas não sabiam aprender. E aí naquele caminho eu comecei a falar, não, então eu vou para esse viés. Só que o que tinha antigamente? Assim, às vezes eu falava assim, não, mas já tinha uma coisa de estudar, como estudar. Só que as pessoas não tinham viés muito da neurociência e da psicologia. Então o que tinha antigamente? Você tinha muito método de estudo, por exemplo, de concurseiro. O Brasil sempre ficou em alta com essa questão de concurseiro. Na verdade, o Brasil tem
boas metodologias de estudo por causa dos concursos públicos. Poucas pessoas sabem disso e às vezes as pessoas importam coisa de fora, mas o Brasil tem muita coisa boa em termos de metodologia. E metodologia de estudo, metodologia de mas estudo mais de base, ensino médio, fundamental. Mais técnicas para provas. Técnicas para provas, E em termos de educação tem outros pensadores. Mas essa, antes da gente continuar a história, vamos só fazer uma pausa aqui para eu não perder o gancho depois. Essa é a melhor forma de ser avaliado? Com prova? Não, não é a melhor forma. Então, técnica de avaliar, então, técnica de fazer prova, não seria uma técnica de aprendizagem, seria uma técnica de passar. Seria uma técnica para passar na prova. Você estuda para passar na prova. Não para aprender de fato. Não para aprender de fato. Isso é ruim, ou não? Seria, só que você não tem outro método avaliativo. Entendeu? Eu sei que a gente entrou num lugar aqui que a discussão pode ser assim, não, mas de fato a pessoa aprende quando faz uma prova. Uhum. Pode ser que não. Aí tem outro problema. Se eu tiro a prova, aí lascou, né? Entendeu? Porque você tem, por exemplo, metodologias modernas que é não prova. Uhum. Não, a pessoa aprende na prática. Cara, tá pior ainda. Então a prova, de uma certa forma, ela te prepara, pelo menos em tenacidade, em disciplina, em memorização. Isso não dá para tirar da prova. Memorização, sua capacidade de memorizar, a capacidade de se manter atento, porque você tem que responder uma questão. Uhum. Isso é importante. Poderia ter um outro método? Não sei, ainda não temos esse outro método. Mas tem estudo já, tem ensaios de outros métodos avaliativos ou não? Tem, mais para prática, né? Então você vai ter, por exemplo, tem muita área de medicina agora que está utilizando outras metodologias de ensino. Estou vendo aqui a foto do Einstein. Se eu não me engano, a faculdade Einstein, lá do Hospital Einstein, que eles têm a faculdade deles, a metodologia é totalmente diferente. É uma metodologia invertida, não é provinha. Pelo pouco que eu vi. Né? Então você tem outras. Só que, o que acontece? O geral é prova. Entendeu? A prova é o balizador. E querendo ou não, um cara que às vezes faz uma prova fala, mas o cara só passou na prova, não significa que ele é inteligente. Mas ele, no mínimo, tem algumas habilidades ali que são importantes para um cargo, por exemplo, de concurso público. Aí você pode cair, por exemplo, em outro... E sorte também é muito difícil, né? Cara, acertar toda a prova por sorte, mas... Não, por sorte toda não. Toda não, né? Um pouquinho ali... Um pouquinho, sim. Aquela ajudinha... Sempre tem. Aquela ajudinha tem, né? Não tem como negar, né? Não tem como você sair disso. Entendeu? Até porque é uma prova de múltipla escolha. Ou que seja uma prova discursiva, dissertativa, onde você parcialmente... Vai rodeando e vai indo, né? Você consegue. Mas, assim, hoje em dia, as provas melhoraram muito. Eu acompanho muita gente da área de medicina, por exemplo. Então, antigamente, você tinha provas voltadas em decoreba. Qual que é o músculo X? Qual que é essa enzima? Qual essa enzima dá o quê? Hoje, as provas elas são em análise de caso. Paciente chega com dor no cotovelo, qual é o procedimento? Então essa é uma prova interessante. Ou você pega um Enem, que tem um sistema de avaliação, que você soma, uma questão vale mais, outra questão vale menos, para entender como o aluno pensa. Então, mesmo nas provas objetivas, estamos pensando, né, as pessoas, né, quem cria essas provas, estão pensando em novas formas de avaliar. Em formas de, assim, eu consigo descobrir se essa pessoa sabe de fato? Beleza. Mas é o melhor de todos? Talvez não seja o melhor de todos. Entendeu? Até porque eu posso pegar um aluno que é super inteligente. Eu pergunto alguma coisa, ele sabe. Mas ele não passa na bendita da prova. Porque ele não sabe fazer uma prova. Entendeu? Tem algumas questões sociais, né? Às vezes ansiedade, nervosismo. Exatamente. Né? A questão psicológica ali do aluno afeta demais, né? Prova é um teste. Isso é óbvio, né? Mas assim, o problema é que a prova... A pessoa, quando ela faz a prova, ela acha que ela vai, no final da prova, ter um atestado, ou de competência ou de incompetência. Reprovei, eu sou incompetente burro. Porque é a ideia que sempre se teve. Se eu passei, eu sou competente e vai dar certo. Quando, na verdade, a prova é um processo contínuo. Eu estou fazendo prova, eu estou aprendendo com a prova, eu vou aprender uma vez, vou aprender outra vez, até que você, de fato, passe naquela prova. Até que você compreenda como que funciona também o método avaliativo. São coisas que são bem diferentes, sabe? Da forma da pessoa entender, assim, de entender para fazer aquela prova. Enfim, e aí a gente acaba assim, o cara ele tem que saber fazer prova. Você pode discutir, tipo, eu sou contra esse método avaliativo e faz toda aquela coisa. Tá, cara, mas é o que tem. Não tem nada melhor ainda. Não tem, e é o que não tem ainda como fazer um exame, olhar no cérebro do cara, não dá. Ver se ele sabe imprimir e dar uma nota no final. Exato, e outra coisa, se a instituição,
pegar, por exemplo, um pessoal que eu atendo da área de revalidação médica internacional. Uhum. Eles falam que as provas são ridículas, de decoreba. Mas é o que tem. Entendeu? Ah, mas eu não concordo. Você não tem que concordar. Tem que fazer e ponto. Você não quer revalidar o seu diploma? Ah, eu quero. Então você vai fazer essa prova. É essa prova que tem. Entendeu? Aí vem uma outra coisa de discussão e tudo. Então, o nosso sistema social de avaliação, aquilo que a gente tem como base, é a prova. Entendeu? É a prova. E não adianta você ficar tipo, se vai, não vai, se dá certo, se não dá certo. Você tem que aprender a fazer a bendita da prova. Aprender a estudar para ela. Aprender a se preparar para ver uma questão e analisar a questão corretamente, verificar as alternativas, usar técnicas de raciocínio, entendeu? Porque tudo está no jogo. E manter a sua atenção, que é o grande problema hoje em dia. É porque o cara erra, por exemplo, numa prova, às vezes, por falta de atenção. O cara, sei lá, tem uma prova de 100 questões. Na 20ª, cara, ele já tá morrendo. Ele tá pensando na mãe. Ele tá morrendo. Minha mãe tá bem? Minha namorada tá fazendo o que agora? Já foi. Entendeu? A mente dele tá em outro lugar e ele não aguenta, ele não consegue sustentar a atenção dele. Talvez esse problema não seja de prova, né? Não é da prova o problema. É um problema cultural muito maior que tá se criando. É um problema de resistência, né? O cara, ele tem pouca resistência ao estudo, então ele não estuda por longas horas. Quando tá na prova longa, ele cansa. Ele cansa. No meu primeiro vestibular, eu tava pingando de sono. Eu falei, cara, não dá pra mim. Vou dormir. Não vai, eu quase dormi. Falei, não dá. Qual que é o problema? O problema sou eu. Então eu tenho que treinar com prova, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer de diferente nisso aqui pra aguentar fazer uma prova longa. Aí depois, nessa época, conseguiu passar na Federal pra História. Passei na Federal. Dava aula em cursinho. Terminei. Não, depois que eu terminei, né? Depois que eu terminei, dei aula num cursinho aqui, num amigo Mas trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Não, sempre trabalhei e estudei. Mas quando eu trabalhava e estudava, era de farmácia, não tinha nada a ver. Trabalhava em que parecia. O que tinha pra aparecer. Comércio, né? Que a gente tinha. Aí eu consegui um estágio no TRE, passei numa prova. Fiz um estágio pro TRE que eu consegui, que me ajudou. Mas no final da faculdade eu já tava praticamente só fazendo bico e estudando, porque já tava nos últimos semestres, né? Nos últimos momentos de terminar. E aí eu saio e vou... Eu nem vou direto pra escola. Porque eu não consegui. E eu falei, assim como eu defini que eu ia estudar na Federal, porque eu não tinha grana, eu falei, eu vou dar aula em escola pública. Uma questão de carreira, de salário é melhor aqui em Campo Grande, especificamente. É municipal, né? A minha escola agora é municipal, mas eu dava aula na escola estadual também. Então, escola pública de forma geral, né? Hoje eu tô nas duas redes. Então, na municipal e na estadual? Na municipal e na estadual. Então, o que acontece? Eu decidi isso. Então, ali foi, tipo, uns 3 meses parado, aí eu fui ministrar aulas. E ali, nas aulas, eu comecei a ver realmente que aquilo que eu tinha visto, por exemplo, na disciplina de psicologia da educação que nós tivemos na escola, podia ser aplicado em sala de aula. Aí eu passei a me interessar mais por psicologia e neurociência da educação. E aí eu fui pesquisar. E aí, nesse sistema de pesquisa, como eu gosto de escrever, aí a primeira coisa, antes de ter o canal, eu tive um site. Eu tenho um site, aliás, que chama estudareaprender.com. Ele é um site que eu publico os meus artigos sobre como estudar. Que foi ali que começou tudo. Mas esses artigos são científicos mesmo? Academia ou são mais de pesquisa mesmo, revisional? Mais para o público geral. Mais de divulgação científica. Não muito assim... Acadêmico mesmo, né? Não muito acadêmico, ao mesmo tempo sem perder um pouco da base do que eu estudo, porque é difícil eu falar para o estudante, faça isso. Eu falo, mas como? Fazer isso por quê? Porque aqui, o seu cérebro tem esse desempenho por causa disso. Mas mesmo assim, você fez um mestrado. Mesmo também assim, na FMS. Também na Federal. Mas EAD. Fiz depois, Fiz EAD porque estava na pandemia. Eu tive que ser... eu toquei nesse ponto do EAD porque eu quero voltar nele. Então, aí eu fiz... Eu quero voltar nele. Não, mas EAD daqui a pouco então... Esse. Pegou já, onde eu quero chegar. Já pegou todo o esquema. Mas aí, ministrando as aulas, comecei com um site, publicando os artigos, aí o pessoal começou a gostar. Eu tive muito comentário, né? Tem ainda muito comentário. No site? No site. Publicando os artigos, e aí o site... comentário mesmo, o cara se cadastra lá no WordPress? Era WordPress. Ele se cadastrava lá, deixava o comentário, deixava o comentário e tal, comecei a colocar material, tipo planilha para organizar os estudos. Olha só. Comecei a colocar uns negócios... Mas vendia ou não? No começo não. Depois que foi ter um e-book que eu coloquei. Entendeu? Mas depois tirei também. Hoje não é 100% gratuito. Hoje no YouTube é 100% gratuito. Não, mas o site também.
O site é 100% gratuito. Tem só publicidade do Google, né? Uhum. Mas ele é 100%. Não tem um produto. Não há nenhum produto vinculado mais. Mas tem um produto hoje seu que é o método de estudo. Que tinha o curso que Mas eu tinha. a gente vai chegar lá. É. Vamos passar na história. Calma, Aí- aqui a gente tá saindo da história. Entrou no mestrado ou não? Não, ainda não. O mestrado vai ser bem depois. E Porque nem assim, dava aula. E era... aí eu comecei a dar aula, publicar os artigos. Aham. Aí a coisa começou a... Aí eu comecei a engrenar mesmo no estudo de como as pessoas aprendem. Uhum. Aí do site migrei pro YouTube. Aí do YouTube que foi onde No eu boom. comecei a dar bastante vídeo, as pessoas Uhum. passaram a me conhecer mais, entendeu? E foi a coisa que... Ali eu assumi essa personalidade professor Piscine. Uhum. Você meio que se posiciona, né? Como você é, assim, como... A sua profissão. Uhum. Assumia o título de professor. E ali eu falei, não, então é isso aqui que eu quero. Dentro da minha Não tem educação, volta mais. Não tem volta mais. Agora é isso aqui pra sempre, é o que É o é. que tá decidido. E Então. acabou. Agora É. vai ou racha. Ou vai, ou vai. Ou vai, porque assim, Não tem um meio termo, né? não tem... E quando a gente fala em conteúdo, conteúdo é uma coisa muito complicada. Assim, as pessoas, elas têm às vezes, em termos de produção, elas acham que às vezes as coisas dão um salto. Assim. Uhum. Não, eu comecei agora assim e dei um salto, 1 milhão de seguidores. Não. E conteúdo é rotina. Conteúdo é todos os dias. Então, nesse tempo aí, quantas pessoas não vi surgindo, desaparecendo? Porque você Que tem ano que que é manter. isso? Eu comecei em 2015. Era só mato. 2015 comecei. Era só mato. Não, tava bem... Tinha alguns professores já no YouTube, né? Tem um de física famoso, né? Tinha. Professores, de maneira geral, tinha. Tinham poucos falando de estudo, como estudar. Uhum. Tinha alguns poucos que já falavam de como estudar. Principalmente na área de concurso. Como a minha é geral, eu era um dos primeiros a falar de forma geral. Então não é pra concurso, é pra Não. estudar ponto. Ponto. Entendeu? Tem muita gente Tá de na concurso que me escola, tá acompanha. no concurso. Mais para adulto, né? Foi uma coisa Uhum. que eu também pensei, como um posicionamento que eu tive, que foi o seguinte: a gente tem muito material para criança Uhum. e para adolescente. Metodologia de como trabalhar. Mas pro adulto, quando ele vai pra vida, não tinha. Então foi uma coisa que eu pensei. Falei, não, então, já que eu trabalhei no cursinho, então por isso que é a ligação do cursinho. Mas o cara que tá estudando ele é sem motivo. como Também. assim? O cara, por exemplo, por que estudar na vida adulta? Eu falo isso porque eu vi uma ideia de não lembro agora a fonte, mas que falava que revisar matérias do ensino médio depois na vida adulta ajudava, por exemplo, matemática básica. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Poucas pessoas fazem isso. Que é um aprendizado pra vida, né? Vamos dizer assim. O aprendizado de vida mesmo. Que ia ajudar na parte profissional, em tudo, assim. Até Exato. religiosa, se o cara quiser. Até... Exatamente. Pode ser também. Porque muita gente É que assim, desculpa. tem uma base ruim, né? Tem uma base ruim e muitos não veem benefício nisso. Uhum. O cara vê um objetivo específico. Faculdade, prova, concurso. Isso, exatamente. O cara não pensa assim, tipo, cara, eu tenho que estudar pra mim. Uhum. Então você pensa, o cara vai... Esses dias eu tava falando com uma pessoa no Sebrae. Que eu tô querendo fazer. A gente tá eu tô fazendo uma outra faculdade, pedagogia Uhum. agora. E essa é híbrida, né? Essa é híbrida. E aí eu tava conversando com uma pessoa, ela falou, não, aqui a gente tem os cursos. Aí eu fiquei pensando, mas tá, e aí, como que as pessoas fazem esses cursos? Como que elas aprendem nesses cursos? E é uma coisa que às vezes ninguém pensa. Uhum. Mas se você vai aprender, sei lá, vai aprender cílio, que tá na moda o negócio de cílio, né? Uhum. Vou aprender a fazer cílio. Há uma metodologia ali. Há uma forma de aprender. Uhum. Não, mas é só colocar em prática. Cara, não é só assim. Não, talvez. Talvez seja. Quem que você quer formar? Você quer formar alguém bom ou alguém Exato. médio, né? Exatamente. O médio eu acho que dá certo, sim. O cara Cara, vai... médio... Tentativa e erro, né? o cara sai um cara médio. Uns 2 ou 3 sai meio cego, um ou outro fica horrível, sai uma sequela, mas fica aceitável, né? Mas fica. E se a pessoa não tiver uma visão muito de melhora contínua, ela fica na mesma. E vai ser o resto da vida a mulher que faz cílios por R$25. Por R$25. Né? E tem a outra lá, que sabe dos cílios de R$8.000, né? Tem cílios de R$8.000. Tô doido, ela é super famosa. A Natália Beauty no Instagram. Ô, louco. Milhões de seguidores, e ela fazendo cílio. E aí, lógico, né? Muito além do cílio. Então, ela estudou psicologia, estudou marketing, posicionamento digital, curso, turmas maiores. E foi escalando. Foi realmente um aprendizado contínuo. E aí, chegou num ponto que ela falou assim, eu faço cílios ainda.
mas custa R$8.000. Quem quer? Agenda lotada. Agenda lotada. É o profissional diferenciado, né? Essa é a diferença do que não estudou pensando em estudar, né? Não... Essa é aquela situação que o pessoal fala, mas né, já numa questão hoje, mas eu preciso fazer tudo isso? Cara, hoje em dia você precisa Só fazer botando tudo aqui um parênteses, vamos botar aqui depois, editor. Quanto que a Natália Beauty tá cobrando? Eu acho que já é 15 ou 20. Nossa. Eu acho que 8 foi na época que eu vi. Eu acho que já tá maior, viu? Eu acho que é 15 ou 20 agora a sessão pra fazer os cílios. Aumentou, mudou. Aí você tem um stories com ela, né? Você tem uma ascensão social ali, uma ascensão nas redes sociais, sabe? Né? Mas vamos deixar aqui o valor exato. Eu acho que é 20 ou 15, não sei. Que é muito. Eu não sei, né? Eu acho que é muito. Não sei, eu não conheço. Eu não... Olha, eu imagino que seja muito, né? Eu já pago, às vezes, com minha esposa algumas coisas, nunca paguei. 10% disso eu já tava achando muito, R$200. Não, R$200 não, 10% é 2.000. Não, 1% é R$200. Então. 1% eu já achei muito. Então, exatamente. 1% tava um valor já... É o profissional que se prepara, né? Que é uma coisa que o pessoal às vezes fica bravo. Mas eu vou ter que fazer tudo isso, eu preciso ser multifunção. Cara, essa é a vida que nós estamos vivendo. Não há mais como você voltar num período pré-industrial ou aquela coisa onde o funcionário, o cara fazia um negócio. Você vai ter que aprender várias coisas. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Pode se discutir ideologicamente, mas é o capitalismo e toda essa coisa. Cara, não tem o que fazer. Você não tem pra onde correr. Porque o que acontece? Se você não aprende, por exemplo, se você não... A mulher do cílio, vamos dar um exemplo, estamos no cílio, né? Mulher do cílio. Se ela não aprende um negócio de marketing, posicionamento em rede social... Ela estaria fazendo por R$80, né? R$70. Foi, entendeu? Foi. E não é só pegar as coisas e fazer. Né? Igual a pessoa, você tem que ter um processo de aprendizagem. Daí que vem a importância de saber aprender. Para tudo. Então essa vontade de estudar e aprender sobre como aprender nasceu nessa época. Nasceu nessa época. Então eu já estava ali antes do mestrado, saiu, tava dando uma aula. Eu tava dando aula e falou, cara, isso aqui não é o suficiente. Tem como ser mais fundo. Tem como ir mais profundo. Exatamente. Que é o ponto, assim, que a ideia era como eu consigo ajudar as pessoas do dia a dia, o cara trabalhar, cuidar da família do filho e estudar para aquilo que ele quiser. Se é faculdade, se é concurso, se é... Violão, entendeu? Tem pessoal que acompanha negócio de música. Essa era a ideia. Ainda continua sendo a ideia principal. E principalmente uma coisa que eu lembro que a primeira vez que eu comecei a produzir conteúdo, eu levei para uma pessoa de um cursinho de Campo Grande, não vou tocar no assunto. Eu levei para uma pessoa e falei, olha, tenho aqui uma palestra de motivação para estudar. Aí a pessoa falou, não, mas era uma senhora, ela falou assim, motivação para quem quer passar em concurso, Leandro, é o salário, não precisa disso. Eu falei, tudo bem. Anos depois, eu levei isso em 2015, 2016, 2017, 2018, começou a estourar vídeos de motivação para estudar. Te ligou? Um monte, cara. Olha, eu mudei de ideia. Não, fechou o cursinho. Eu mudei de ideia. Fechou. Não deu tempo dela. Não deu tempo. Mas é uma coisa que as pessoas, elas se esquecem, e é uma coisa que eu trato muito de motivação para estudar, que é assim, cara, o cara trabalha, ele tá cansado. Eu sei que a gente fala motivação extrínseca e intrínseca, mas muitas vezes o cara precisa dessa palavra, o cara precisa escutar para ele falar, cara, é verdade, eu preciso dar um jeito aqui. Tem um de concurso que ele xingava os outros na internet. Aquilo funciona para muita gente. Funciona. Pô, você já tá numa vida ruim. Você quer continuar na vida ruim? Exato. Então beleza, então toma aqui a sua oportunidade, vai dormir, vai fazer o que você quiser. Agora, se quiser melhorar de vida, tem que escutar as verdades. Não Exatamente, não tem jeito. Não tem pra onde fugir, né? Era esse o ponto. Então, assim, toda essa parte psicológica foi o que eu fui trabalhando, né? Ao longo de 2015, 16, 17, 18, 19. E estudando. E o estudo era basicamente revisão bibliométrica, estudava artigo, ficava na internet. Pegando livro. Então, eu peguei mais os livros específicos de neurociência, psicologia da aprendizagem, que é onde está a base. Vendo o que se Vamos aproveitar esse momento aqui, então. Agora um corte aqui, ó. Quais são os melhores livros? Aqui tem um corte. Porque daí fica fácil da gente lembrar. Quando está escutando a gente no YouTube agora, tá? Isso aqui foi só um momento pra gente ficar mais entusiasmado. Aqui, ó. Os melhores livros agora. Você que tá no YouTube agora, escutando a gente até agora, ó, presta atenção. Agora é o seu momento, hein? Vamos resumir os melhores livros pro professor Piscine. Os melhores pra livros. Você que quer estudar. Pra quem quer estudar. Tem um que eu tô lendo agora,
que é de um cara americano chamado Scott Young. Ele é um cara que tinha um blog de estudar muito antigo. Um nome chama Ultra Aprendizagem. Eu tô lendo o livro e a ideia dele é muito interessante, assim, é bem meio fora do comum. Sabe? Você entrar intensamente num estudo para ler e estudar aquilo de forma intensa. Esse é interessante. Tem aquele básico que é o da neurociência da educação, que são professores de neurociência da faculdade lá de São Paulo. Me fugiu o nome do autor agora. Neurociência da educação. Por mais que pareça educação, quando você lê, você vê que é pro dia a dia. Entendeu? Você tem outro livro também, que é o Como Aprendemos, de Carmine Gallo, que é um livro que todo mundo usa muito. O cara é jornalista, mas ele colocou ali os principais métodos, que são os melhores. Isso eu tô falando de livros que qualquer um pode ler. Esse é um livro muito científico. Sem barreira de entrada, né? Sem um curso de entrada. Sem aquela coisa que dificulta. E tem outros que não vão tanto na metodologia, mas são importantes. As pessoas devem até conhecer, por exemplo, Mindset, da Carol Dweck, que tem muito a ver com isso, porque Mindset de crescimento mentalidade de crescimento é aprendizagem. Garra, da Angela Duckworth, que é um livro que tem a ver com você manter persistência. Tem um que eu li recentemente que chama Potencial Oculto, que é do Adam Grant, que é um cara que fala sobre como você desenvolve seu potencial e tem muito a ver com a educação. Então, assim, você tangencia a educação nesses aqui, e os de metodologia você vai ter, por exemplo, mapas, todos os livros do Tony Buzan, que era um campeão de memória, então ele fala de como memorizar, como fazer leitura dinâmica, como fazer mapas mentais. Cara, aí tem vários, assim, esses são os que eu mais falo. Tem um livro muito antigo que eu tenho que chama Como Aprendemos. Me fugiu o nome do autor agora também. É um livro bem antigo que eu uso muito como base. Esse é um livro de 56, que ele já discutia essa questão psicológica. 56? Meu Deus. Essa coisa de estudar é antiga. Esse é o autor zero. Esse aí é de onde começou a discussão. Isso aí de estudar sempre existiu. Porque sempre as pessoas quiseram memorizar. Elas sempre quiseram aprender. E aprendizado sempre foi uma dificuldade. Igual musculação. Entendeu? Igual você ir na academia. Igual você, sei lá, fazer alguma coisa que exige esforço. Então, no final, a pessoa ela não consegue muitas vezes fazer sozinha. Então, ela descobre as metodologias, como que aplica, etc. Lógico, hoje mudou porque tem tecnologia, né, envolvida. Então, o jeito que o cara estudava em 56, não dá. Então, você pega, por exemplo, um livro... Aproveitando esse ponto, o jeito que o cara estudava em 56 tinha uma lousa. Tinha uma lousa. Tinha um giz. Tinha um giz. Ainda tem uma lousa. Ainda tem uma lousa e Às vezes ainda tem giz. E tem um caderno. Tá ultrapassado? Não posso dizer que tá ultrapassado. Não posso dizer que tá ultrapassado. A verdade é assim, ó. A verdade é a seguinte, que agora é um assunto mais ou menos polêmico. Agora assim... Outro corte. Não. Olha, o que acontece? As pessoas, às vezes, hoje em dia, se fala muito em metodologias ativas e quais são as novas formas de aprender. Só que se você olha para trás, a gente já tem a base, entendeu? Há um artigo que eu estava lendo, até interessante, que ele estava mostrando, por exemplo, como que a aula expositiva ajuda na aprendizagem. E a aula expositiva é massacrada todo santo dia. O professor só dá aula expositiva, o professor não faz coisa, o professor não põe uma metodologia prática. Mas como que essa criança, esse adulto, vai ter contato com o conhecimento sem ser para exposição? Então, mas aí eu vou usar lousa. As pessoas não querem usar lousa. Cara, mas é uma tecnologia antiga que a gente tem e que funciona. Mas o caderno, você tem que escrever. Eu lembro que saiu... Tinha um PowerPoint, ainda tem o PowerPoint. Aí volta e meia alguém fala, não, mas eu vou usar o Prezi. Mas vou usar outro coisa lá de apresentação. Cara, já tem o PowerPoint, ele já faz o que você precisa. Você não precisa ficar inventando o tempo inteiro. Então, às vezes, só pra resumir isso, às vezes parece que há uma necessidade de invenção. Alguns países eu vi que já tá banindo a ideia de escrever, né? Já tá na digitação mesmo. Porque também é mais fácil, né? Digitar. Tem muita Mas tem alguma perda, será? De escrever e digitar? Há alguma perda, não sei, cognitiva, às vezes. Motora, com certeza, né? Motor, obviamente. Que quem não vai virar um garrancho. Claro. Mas nem quase ninguém escreve. Exatamente, né? O motor, só numa redação, né? E olha lá. Então, será que tem alguma outra perda? Se aprender digitando e aprender escrevendo? As pesquisas dizem que sim.
Só que qual que é o problema? Isso é uma coisa que eu sempre discuto, que eu falo. Uhum. Eu falo muito nos vídeos. As pesquisas dizem que escrever à mão é melhor. Ponto. Só que, cara, nós não demos um salto na tecnologia de digitação a ponto de a gente pegar, por exemplo, uma criança que só digita o tempo inteiro, já está adulta, eu consigo fazer uma pesquisa com ela. Porque no processo escolar dela, ela escreveu. Faz sentido. Entendeu? Uhum. E aí o cara fala, não, mas porque a mão faz isso, aquilo, tá, mas essa perda é de quanto? Uhum. Alguém fez uma pesquisa voltada realmente para a questão de Qual memorização? que é o impacto real numa criança que cresceu com tablet, por exemplo? Então, exato. Que criança que cresceu com tablet e tem Só 40 anos hoje? digitando, exato, só digitando, entendeu? Esse cara não aprendeu nada, então ele tá escrevendo do mesmo jeito. Uhum. Então eu acredito no seguinte, eu acredito que a pessoa ela tem que usar a metodologia, o método, aquilo que funciona para ela. Uhum. Lógico, sem grandes perdas. Se o cara fala, por exemplo, eu gosto de pegar material pronto, isso é bobeira. Mas se você escreve as suas anotações, mesmo digitando, se eu estou assistindo a aula, eu estou raciocinando e escrevendo com as minhas palavras no meu texto sem copiar nada. Isso é estudo, né? Isso é um estudo. Eu estou envolvido ativamente com o Mas estudo. a metodologia ativa, então, ela não é tão a bola da vez assim. Ela não é tão ativa. É que a gente fala em ativo e passivo quando há envolvimento. Ativa seria Basic Problem Learning, né? Isso. Estudar baseado em problemas. Essas são as metodologias ativas. Uhum. Mas antigamente existia um conceito de aprendizado ativo e aprendizado passivo. Um conceito que veio de fora também. Então, o aprendizado ativo é quando eu me envolvo. Uhum. O aprendizado passivo é se quando envolve eu não seminário. me envolvo. Isso. Se eu aprendo e vou apresentar. Se eu escrevo, se eu respondo questão, ativo. Uhum. Se eu só leio um texto, eu assisto uma aula parado, passivo. Essa era a ideia. Daí que veio as metodologias ativas. Escutando, lendo, escrevendo. Tanto por isso. Escrevendo não seria. Escrever ativo, né? A menos que você esteja copiando, uhum. que é passivo. Você não envolve um raciocínio, você só copia uma letrinha e coloca no seu caderno. Então. E esse de escrever passivo não faz nenhum sentido. Ou ainda faz? Não. Copiando não. Por que copiar? A gente tinha que copiar no passado porque não tinha muito livro. Uhum. Então o professor passava na lousa e falava, você precisa ter esse conhecimento para consultar em casa. Depois, com o advento do livro, aí veio enciclopédia, Barça, toda aquela coisa. Aí hoje começa a perder sentido. Porque o cara pode consultar um material. Uhum. Então é muito melhor que ele escreva algo, que ele produza um conhecimento, que ele faça um resumo. Com as palavras dele. Com as palavras dele. Porque ele não precisa armazenar mais nada. Uhum. E aí, pelo contrário, né? Hoje ele baixa quantos livros ele quiser. Exato. Que aí vem também, acaba caindo um pouco também naquilo que as pessoas fazem. Cara, eu acho isso aí absurdo. Que é tipo, não, eu vou tirar uma foto do slide. Pra quê? Você nunca mais vai ver aquela foto, cara. Você não abre. Ninguém chega assim, opa, peraí, eu vou parar agora e pegar todas. Pode ser que alguém quis. Nesse exato momento que eu falei, alguém fala, eu faço isso. Mas vamos lá. O cara tira, não, vou agora pegar todos os slides que eu tirei foto e vou estudar, ou eu vou passar pro meu caderno. Não, cara, fica perdido pra sempre. Não, talvez exista. Talvez exista. Um ou outro que faça isso, mas da maioria aqui... Eu tirei foto já de quadro. Nunca usei. Teve uma vez que eu tirei uma que eram os trabalhos que a gente tinha que fazer, as datas, né? Então, trabalho 1, grupo tal, data tal. Aí, trabalho 2, eu fiquei com preguiça de copiar, tirei foto. Mas a foto, olha só que legal. O aplicativo, quando você tira a foto no celular, dá pra você selecionar o que tá escrito no quadro e pode estar Ctrl+C e Ctrl+V no WhatsApp. Pronto. Então, aí não precisa nem digitar, nem redigitar precisei. Foi foto pra copiar, colar no WhatsApp e matei. Acabou. Aí nem usei a foto, já até excluí a foto. Exatamente, que é o que todo mundo faz. Que é o lado ruim um pouco da tecnologia, porque você fica procurando caminhos mais fáceis. Eu sou um desses, que procuro caminhos mais fáceis. Mas assim, em termos de estudo e aprendizado é difícil, entendeu? Não existe caminho fácil. Não existe um caminho fácil. Entende? Uma coisa que eu falo muito quando eu falo em memorização. Se você não usa a sua memória, você nunca vai memorizar. Então, se eu pego um material e passo pro caderno, fecho meu caderno e coloco na gaveta, eu nunca vou memorizar. Mas eu fiz tudo que você falou, aprendizado ativo, escrevi, parei. Você pegou um fragmento da informação que você guardou. Se você não revisar sistematicamente, ele desaparece. O que ele memorizou? O jeito de guardar o caderno. Só. Tá memorizado, certinho. Se ele Como guardar onde caderno? ele colocou o caderno. Se ele lembrar onde. Porque você pega aqueles alunos falando, nem sei onde eu pus o meu caderno. E esse aí nem o caderno, nem o caderno memorizou. Então, assim, são esses elementos que fazem parte da aprendizagem que a gente tem que colocar na mesa. Só que é muito difícil hoje. Por quê? Porque a pessoa acha que não precisa disso. Entendeu? O cara fala assim, não preciso disso.
o conteúdo que eu produzo é um conteúdo muito difícil, porque por mais que haja busca, as pessoas acham que não precisam disso. Eu não preciso de uma metodologia, eu não preciso entender como fazer, eu não preciso... Ela procura um pouco coisa e ela acha que já resolveu e acabou. Não, e o pior é que além de ser um conteúdo difícil de entender, porque tem uma barreira de entrada, o cara tem que assistir o vídeo, ele tem que entender, ele tem que pôr em prática. Tem que colocar Porque em é prática. só assistir, não adianta É. nada. Aí se pôr em prática, ele já É. elimina uma porcentagem alta dos usuários que têm efeito positivo. Né? Que aí cai naquilo. O cara fala assim, cara, peraí, eu tenho que fazer tudo isso, professor. E eu toda aula eu falo isso, né? Todo vídeo meu eu falo isso. É difícil, tem envolvimento, toda aquela coisa. E aí o cara fala, peraí, eu tenho que fazer tudo isso? Não, vou fazer isso não. Vou pegar uma resposta pronta no chat GPT e colocar na minha Nossa, agora prova. lascou, né? Vou fazer um negócio ali, fazer alguma coisa. E acabou. Entendeu? Eu não vou me esforçar. Uhum. Lá na frente eu resolvo. Eu saio de uma faculdade e resolvo. Eu acho que por isso que é importante, e é uma coisa que eu acho que, mais uma coisa polêmica, mas por isso que eu acho importante os métodos de avaliação, que a gente tinha comentado aqui. Porque se você termina uma faculdade de engenharia, você faz lá a prova do negócio para ser engenheiro, não faz? Não tem o... Não faz Nenhuma. mais? Por incrível que pareça, o cara sai da faculdade de engenharia, ele esquece o documento dele na frente do CREA, pagou a anuidade, ele pode derrubar Acabou, o prédio que ele quiser. só o direito que tem. Direito e contabilidade. Direito, contabilidade. Os únicos dois, não tem mais nenhum. É. E o revalida de medicina, só. E o revalida de medicina. Então deu pra fora, mas só. São os únicos mas três. aí, olha, veja só, medicina... Tinha tem todos. Tinha Engenheiro mata gente. Engenheiro dá pra matar muita gente. Eu achava que tinha. Não Quando era... tem, por incrível que pareça. Como é que era o nome antes de virar Cal? Aqui virou Cal, né? É cal pra arquiteto. Mas não... era CREA tudo, não era? Antes era tudo no CREA. Hoje o CREA é só engenheiro e o resto é no cal. E o resto é Cal. O resto é arquiteto e... Ixi, agora me perdoem em cal, mas é arquiteto. É arquiteto mais alguém. Urbanista. Urbanista, é. Então, assim, essas provas, elas balizam. Vamos pegar um cara de e não medicina. tem prova nenhuma, hein? E nem pra medicina. Se o cara fez aqui... Mas acabou... o que acontece com medicina? Isso é uma coisa legal, que eu tenho acompanhado bastante. Se o cara fala, por exemplo, eu quero ser especialista em tórax. Beleza. Aí o cara vai por uma pós-graduação ferrada. Uhum. Entendeu? Então ali prepara o cara pra isso. Que é a na nossa área da educação, o nosso mestrado, doutorado, pós-graduação. Na contabilidade, pegando esse exemplo, tem pra perícia. Terminei contabilidade, quero ser perito, judicial ou extrajudicial, aí tem mais uma etapa. Aí é um lato sensu. Aí é um lato sensu. Que aí vai mais. No caso da medicina também é lato sensu, né? Eu acho que é. Eu acho que é lato sensu. Porque é prática, né? Prática é lato sensu. Então... Pra quem não sabe a diferença aqui, lato sensu e stricto sensu, por favor, professor. Lato sensu é atividade prática. Eu tô olhando pra câmera agora. Stricto sensu seria um conhecimento acadêmico. Uhum. Sei lá, vou fazer um mestrado. Meu mestrado stricto sensu. Porque tem mestrado profissional que é lato sensu. Uhum. Então, meu mestrado stricto sensu... MBA. o MBA. Que me prepararia para ministrar ou para produzir conhecimento científico. Uhum. O stricto sensu. E o lato sensu é a prática que tem na educação, que é o... Tem um nome. É Profedu. Uhum. Que são educação profissional. Que o cara, para formar, ele aplica uma atividade... Isso é muito interessante. O cara, para ele terminar o mestrado profissional dele em educação, ele aplica uma atividade na escola. E aquela escola vai ser o conhecimento que ele vai produzir no material dele, na dissertação dele. Entendeu? Aí, realmente, aí não tem como fugir, né? Aí não tem como fugir. Aí, melhor que prova, melhor que tudo. E eu acho que esse método de avaliação funciona. Mas aí sempre vai caindo se o cara quer ou não. Uhum. Ainda vai caindo se o cara quer ou não. Por isso que a prova acaba sendo uma peneirada. Uhum. Porque se o cara não quiser mesmo, ele não quer. Que aí cai nisso que a gente falou. Que se eu, por exemplo, o cara ele termina uma faculdade e ele fala, não quero saber de mais nada, eu quero ser um profissional lá e fazer o mínimo possível. Ele consegue, dependendo do curso, do que ele vai fazer. Agora entra naquele assunto, por favor, que a gente tinha abandonado um pouquinho mais cedo. Faculdade EAD, faculdade presencial, faculdade híbrida. Vou explicar a diferença? Não. Ah, tá. Qual é melhor? Eu gosto de presencial, mas eu gosto de fazer EAD. Eu gosto de presencial pra vocês, pra você. EAD pra mim. Não, mas assim, falando sério assim, qual que é o grande problema? E a discussão, e tanto que tantos cursos foram fechados ultimamente na faculdade EAD, o pessoal fala, mas o governo... Quantas pessoas formadas depois que fechou o curso? Também, eu não cheguei a ver, teve uma estatística disso? Não, mas
Mas quantas pessoas se formaram com EAD, será? Muita gente, Muita né? gente já se formou. Muita gente já foi, entendeu? Que aí eles olharam e falaram, não, mas tem uma coisa errada aí. Que Tem um cara que é Uber com vários diplomas. E acaba sendo, porque o cara não há uma metodologia EAD, entendeu? Não há uma forma de avaliar. Cai naquilo que eu falei. Estou vendo um curso de graduação em um lugar, por exemplo, não, nós não temos métodos avaliativos. Cara, não tem o que fazer. Não, mas calma, tem. Sabe por quê, professor? Eu te falo. 5 bilhões de faturamento a Croton bateu na pandemia. A Croton 5 bilhões de faturamento a Croton teve. 5 5 bilhões, professor. Ó, tem uma coisa de faturamento. Se isso não é venda de diploma, eu não sei o que é. E você sabe que a gente tem a maior rede de ensino do mundo. A Croton, que é a Croton, que inclui lá todas as... É a maior do mundo. Você vê, e a gente fala, mas como assim nós temos a maior rede de educação hoje tá do em mundo? 1,5 bi. Exatamente. Que é o grande problema que às vezes cai. Não tô menosprezando quem faz faculdade nos grupos da Croton ou coisa do tipo. Não, pelo amor de Deus. Só Até que porque assim, a faculdade não faz aluno, né? Não Sejamos faz. sinceros. Não faz. Só que aí vem uma questão que é assim, o método avaliativo. Porque se o aluno tiver o caminho mais fácil, ele vai fazer o caminho mais fácil. Claro, com certeza. Ainda mais com mais novo, 18, 19 anos. É lógico, ele vai escolher o caminho mais como fácil. não? Essa semana passada, eu estava fazendo atendimento com uma aluna que ela está fazendo uma faculdade EAD. Ela chegou e falou assim, professor, eu estou trabalhando com você porque eu quero aprender a faculdade. Porque se eu quisesse fazer de qualquer jeito, eu não precisava de você. Já estava feito. Já estava feito. Eu copio e colo, jogo ali e acabou. ChatGPT, copia e cola aqueles Brainly da vida. E foi. Joga no Google, vai E indo. Foi. Fácil de fazer. E acabou, entendeu? E aí o que acontece? A pessoa, ela acaba terminando a graduação dela e fala assim, poxa, não deu certo. O que eu recomendei no meu vídeo, quando eu falei de faculdade EAD presencial? Isso é uma recomendação muito sincera, porque eu fiz isso. Se a sua primeira graduação, faça presencial. Entendeu? Tem experiência acadêmica. Tem experiência. Mas não dá trabalho, eu já passei da idade, toda aquela coisa. Eu também entrei novinho. Mas eu acho que a experiência acadêmica de você estar em colégio... muleta, né? A muleta não dá pra tirar, né? Você tá perto, né? A muleta não tem como tirar, né? Tem a possibilidade de fazer mais fácil, né? Lógico. Mas se puder, você faça o presencial, porque ainda há um ensino tradicional ali. Entendeu? Alguma coisa que te coloca pra raciocinar, pra pensar. Pelo menos você se esforça pra fazer uma prova, um trabalho. EAD precisa de um certo conhecimento prévio de como estudar. O cara ter eficiência no EAD, ele tem que ser um aluno bom. Não adianta. Não tem jeito. E não tem como balizar achando que todo aluno de 19 anos vai ser um aluno bom, né? Não tem como. Não Até dá. porque assim a gente cai também, e não querendo culpar só as pessoas, a gente acaba caindo também em ensino precário. Entendeu? Então, o aluno que... Ensino precário tanto no fundamental... tanto fundamental, médio, né? Superior... Um superior que não faz com que o aluno entenda a forma que ele aprende, a forma que ele estuda, a forma que ele consegue obter o conhecimento. Ele passou a vida inteira dele estudando um dia antes da prova e resolveu. Uma coisa que eu caio... O professor fala pra mim, eu sempre estudei um dia da prova e resolveu. Eu falei, mas tudo bem, você pega um conteúdo desse tamanho. Agora você quer fazer um concurso com 500 matérias? Como que você vai fazer tudo num dia só? Não tem como. Concurso mobilizador. Não tem como. Concurso mobilizador. Eu já conheci professor de educação física que era analfabeto funcional, não sabia interpretar texto. Não sabia. Ele juntava as palavras, ele lia a frase, mas não interpretava. Então, não conseguia interpretar. Não tem jeito. E numa prova dessa, isso aí, mais uma vez a gente cai na prova, né? Essa prova, ela não vai deixar o cara que não sabe nada passar. Você que é contra a prova, a partir de agora, acabou a discussão. Não tem jeito. Né? Não dá pra fugir. Não tem jeito. Que é aquela discussão do teste de QI. Mas o teste de QI não valida de verdade, porque a gente tem coeficiente emocional, toda essa coisa. Beleza, é verdade. Eu acredito que existem. Eu acredito em múltiplas inteligências. Só que o QI ainda é um método de avaliação. Ele ainda consegue ver se a pessoa tem um mínimo de raciocínio lógico, que é muito importante na sociedade que a gente vive. Agora que eu vou colocar um atestado, colocar um quadro aqui, nossa, teste de QI, não sei, 210, eu sou um gênio. Parabéns. Não é isso, parabéns. Mas não é isso. Efetivamente, cadê as soluções, né? Mas é importante. Mas também é importante. Assim o que a gente discute sobre diploma, né? Qual que é a importância de um diploma para um profissional? O diploma... Não, pode ser um papel na parede, totalmente inútil. Ou esse cara que eu te falei do... chanfro, né? Isso que você falou é até interessante, porque esse cara o Scott Young do Ultra Aprendizado, qual que foi o desafio que ele fez para si mesmo?
Ele falou, eu vou aprender todo o conhecimento de engenharia da computação do MIT, sozinho em casa, em um mês. Aí você também... Que foi o que, quando ele colocou, que fez o site dele crescer. Aham. Que ele pegou todo o conteúdo, estudou por vídeos que tinham disponível no YouTube, ele fez todo o processo e tal. Isso num ano não muito acessível. Ou Que- já recente. Não, já faz. Cara, se o meu site é de 2015, ele já tinha o dele. Deve ser 2014, 13. Nossa, replicar esse conteúdo hoje, fazer a mesma coisa. Então. Hoje tá bem mais acessível, né? Então, hoje dá. Porque se você colocar hoje no YouTube aulas da USP, tá lá. Fácil. Ou Né? aquele site, tipo, eu esqueci, aqueles que tinham, era muito famoso, Veduca. Veduca é gratuito. Veduca é só se inscrever. Então, é uma plataforma lá, ó. Essa dica aqui é boa, hein? Veduca é uma plataforma online. Acho que Veduca ainda vende alguma coisa. Vende diploma, né? Acho que vende o diploma depois, vende o certificadozinho no final. Diploma, O certificadozinho lá custa R$80, R$100. Isso. Mas tem outro da USP, que eu não lembro o nome agora, que é 100%, 100% ó, se o cara ali. vai ver todas as aulas, ele vê. Uhum. Só que o que acontece? O mercado não pega ele. Uhum. Porque, cara, é também outra coisa. Tipo assim, mas o diploma não serve pra nada. Mas como o cara vai saber que você sabe? Tudo bem, eu posso colocar em prática na frente. Mas o cara não tem tempo mas e antes, isso. Né? E antes? Deus, você pensa o cara que vai contratar. Ele não vai fazer isso. Que é uma coisa que eu não entendia. Por que o cara não me pega de graça pra trabalhar? Porque eu posso, sei lá, colocar ele no pau. Uhum. E ninguém sabe disso. O cara acha que não, mas eu vou trabalhar de graça, sempre vão me aceitar. Não vai, cara. Se você tiver sorte que o cara te aceitou, ou coisa do tipo, aí beleza. Ficamos sem TV de retorno, mas não dá nada, não. Tá. O operador tá cuidando. Assim, não dá nada, mas o cara não vai fazer isso. Uhum. Não tem como o cara saber se você sabe. Ainda é o diploma. Uhum. Ainda é o diploma. Isso acontece em produto. Tem fontes de energia, quando você comprar uma fonte de computador, tem lá. É selo bronze. Isso. E tem uma certificadora que coloca os selos em fonte de alimentação. Exatamente. Selo bronze, selo 80 Plus, Exatamente. White, Golden. Tá, você pega lá, tem um canal no YouTube chamado Tech Lab, que ele experimenta as fontes de compra, testa até explodir. E tem fonte que é muito ruim, com selo. Quer dizer que o selo falha? Lógico que o selo falha. O selo é 100%? Não. Mas você vai comprar sem o selo? Você não vai arriscar. Assim. É 100% de chance? Não é. É 100% de chance que um diploma significa que ele aprendeu alguma coisa? Não. É 100% que aquele médico com diploma, ele sabe sobre medicina? Não é 100%. Mas é melhor que nada, né? Mas é melhor que nada. Você não vai num cara sem diploma. Não é, espera-se que não. Espera-se que não. E esse cara pode ser um gênio. Não sei também se não iria, se não fosse proibido. Porque tem a questão da proibição. O cara que faz o falso exercício da profissão, ele vai preso. Agora, se não tivesse os conselhos de classe, não sei até que ponto. Aí entra uma discussão política mais profunda. Mas teve um deputado estadual, se não me engano, de Santa Catarina, que o projeto de lei dele era para acabar com os conselhos. Não. Todos os conselhos. Contabilidade, medicina, OAB, todos. E esse era o projeto. Pasme, olha o projeto de lei do cara. Assim, em determinado momento você para pra pensar, o conselho ele não certifica que o cara presta. Ponto. Não certifica. O diploma, o conselho, a anuidade que ele paga pro conselho, enfim, isso não certifica. Mas sem conselho, eu fico um pouco pé atrás. Não tem jeito. Até que ponto o mercado... Porque o mercado consegue regular o cara que é ruim. Mas e qual o custo que vai ser pra regular o cara ruim? Perna quebrada, gente estourada. Pelo amor de Deus, vai ter um custo. Vai ser isso aí. E o custo eu acho que não vale a pena, eu prefiro o conselho. Vale, porque você vai ter que ter experiência e esse cara vai colocar o preço dele lá Exato, longe, que aí ele vai se destacar de todo mundo. Que é um negócio... que é uma outra coisa, órgãos regulatórios aí. Que é uma coisa até que eu ia fazer um vídeo agora sobre pós-graduação, na área da educação, que é você escolher áreas onde tem órgãos regulatórios. Porque aquilo vai te garantir que o seu diploma não vai colocar no... Essa visão é boa. Senão, cara, eu fiz uma pós-graduação... Marketing. Não tem um órgão regulatório. O CONAI não conta. Não conta. Então aí o cara ele fiscaliza a propaganda, não o publicitário, né? Aí eu pego o meu diploma de pós-graduação, principalmente na área da educação, eu faço o quê? E agora? Eu tenho minha promoção, beleza, mas em termos profissionais? Agora você pega, por exemplo, gestão escolar, porque para você ser diretor de uma escola pública, você é obrigado a ter gestão escolar. Opa, então ali eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma pós-graduação, que é uma coisa que está surgindo bastante agora, que é a psicopedagogia. Estão batendo firme para regular a psicopedagogia. E quando regular, só com diploma. O diploma em fazer um negócio lá. Eu não sei se eu sou contra, eu acho que isso é uma boa.
Não, eu acho Porque, também. falando de psicopedagogia, né? Tá lidando com crianças. Porque também é outro problema que a gente tem um boom, né? De Dificuldade de crianças aprendizagem. com problemas, né? É. Agora, TDAH, eu não sei, eu não tinha. Também, não tenho dados. Mas eu tenho alguns. Não consigo falar de dados aqui 100% e eu não gosto de inventar. Mas eu escutei uma médica falando da divisão empírica, né? Então, o que ela via no consultório há 20 anos atrás, o que ela vê hoje no consultório. Então, uma visão empírica de uma médica, sem dados, sem catalogar, sem academia por trás. Mas ela vendo, antes ela mandava a criança desligar a TV, resolvia o TDAH. Não era TDAH, era falta de atenção, era criança mimada. Hoje já não tem mais isso, hoje a mãe já não aceita. Ela quer o diagnóstico de TDAH, como se fosse ela quer o diagnóstico de tal coisa, de tal doença, como se fosse um selo que ela carregasse de um chanfro, né? Como se isso valesse alguma coisa. Ela não quer aceitar que ela que não sabe educar uma criança. Isso é sério. Isso é sério. Polêmico. Isso é sério e polêmico, mas é verdade. Se pesquisar, tem muito médico que relata. É visão empírica, né? Então, calma, na visão empírica a gente tem que entender. Às vezes a médica ali, né? Sabe Deus também quem são os pacientes. E tem a coisa do acaso, né? Às vezes só ia cliente, às vezes só ia paciente pra ela com um caso real, e agora só vai cliente, sabe, ela com um status maior na sociedade, vai cliente mais, enfim, demanda de estudo, né? Lógico, demanda de estudo acadêmico disso. Mas dá pra sentir um pouco isso empiricamente, né? Falta de atenção. O cara tá te relatando, o professor não conseguiu estudar. É uma doença? Diz que não é doença. Calma, né? Doença. Diz que, assim, acaba sendo um pouco de um distúrbio. Só que, assim, é muito complicado hoje em dia. É uma coisa que eu até falo pra todo mundo. Se você tem dúvidas, cara, procura um especialista. Esse é o cara que vai te dizer. Entendeu? Mas procura um especialista de verdade. Não procura um especialista pra, tipo, eu tenho isso. Porque tem gente que chega no médico, eu já conversei com muito médico, o médico fala, o cara chega pra mim, Leandro, e fala, eu tenho isso, me passa aí o laudo. Não. Eu quero só minha Ritalina. Não, eu vim aqui só comprar minha Ritalina. Cadê o papel? Entendeu? O médico tá ali pra fazer um diagnóstico, pra verificar. E muitas vezes ele vai chegar pra esse pai, pra essa mãe, e vai falar, olha, o seu filho, ele não tem. Entendeu? Aí lascou. E aí você vai ter que fazer. Aí a culpa é dele, a culpa é minha, aí lascou. Não, acho que não é. Lógico que a pessoa acaba carregando um pouco de culpa, porque é o seu filho, né? Mas eu acredito que é uma questão de você começar a ver o problema, o que está acontecendo na vida ali da criança, é que isso ultrapassa um pouco o que eu estudei. Mas acaba vendo aquela criança ali e o que pode ser feito em termos pedagógicos e em termos de ensino familiar. Mas esse ponto específico aqui, pra gente, já que entramos nessa seara, já estamos aqui dentro mesmo, e eu já deixei claro que falta estudo acadêmico na minha visão aqui, até porque eu vi isso no recorte da realidade, né? No recorte que eu tive acesso. Mas já colocando esse recorte de realidade agora aqui, nessa realidade nossa aqui. Quando você está ali falando nos vídeos, professor, ensinando a estudar, tem essa coisa. Tem alunos com problema, ponto. Tem alunos com problema real. TDAH, autismo, enfim, o espectro autista. Tem vários distúrbios mentais, tem vários tipos. Existem alunos assim, na sua aula, né, com o senhor ali olhando a aula acontecendo. E tem aluno que é mal criado. E tem. Como lidar com um aluno mal criado e com um aluno com problema? Qual que é a tática ali? Olha, o que eu faço, falando agora de escola, o que eu faço é dar minha aula. Eu sei que parece uma coisa meio tipo, como assim você dá sua aula? Mas não dá. Dá. E o que eu faço é colocar o aluno para entrar em prática. Porque o que acontece muitas vezes, esse desafio, isso que surge em sala de aula, diante com o aluno ali, lógico que tem uma questão de ordem, isso é uma coisa que eu levo muito para mim mesmo, porque ordem, eu falo muito de organizamento, ordem, toda essa coisa e a importância disso no aprendizado, mas vou pegar, por exemplo, um aluno com autismo. Às vezes o aluno chega para mim e fala, professor, eu fiz isso aqui. Eu falo, mas por que você só fez isso aqui? Porque você pode fazer mais. Então, às vezes, esse aluno volta lá e ele me entrega a atividade completa. O que muitas vezes, antes, ele fazia de qualquer jeito. E aí, ou o professor, ou quem acompanha, às vezes não observa que aquele aluno pode muito mais. Então, para lidar com esse aluno, o que ele quer fazer? Ele quer fazer o que todo mundo está fazendo. O aluno que está ali, todos que estão ali, eles querem participar de alguma forma, só que eles não sabem como participar. Às vezes o aluno ele se vê uma coisa que eu falo muito em sala, né? Principalmente com criança. Não tem gente burra aqui. Isso era o nosso ensino lá nos anos 90. Ou o pessoal, esses dias eu estava vendo
uma pessoa que eu estava atendendo em Portugal falou, não, professor, aqui os professores na Espanha falam que a gente é burro. Mas é outra realidade. Uhum. Aqui no Outra Brasil, cultura, outro... aqui a gente trata o aluno como um aluno com aquele potencial de aprendizagem. Então, quando eu pego esse aluno, eu falo, cara, tá aqui a atividade. Por que você... Ah, não, mas eu não consigo. Você consegue fazer essa atividade. Entendeu? Muitas vezes essa desatenção dele, ou essa energia que ele tem em sala, pode ser por um tipo de atividade, mas também pode ser porque ele não está entendendo. Uhum. Então ele não sabe lidar com aquilo. Então o que eu coloco? Falo, vem aqui perto e me fala, o que está acontecendo? Não, eu não entendi essa parte aqui. Então leia novamente, vamos fazer o estudo, vamos fazer aquela coisa. E aí acaba se resolvendo. Muito mostrando que o aluno, ele tem a capacidade de aprender como qualquer outro. Uhum. Ele começa a perceber que o problema não é com ele. Ele começa a perceber que a dificuldade não é que ele é burro ou que nunca mais vai mudar. Ele começa a perceber que sim, ele é capaz. Entendeu? E que, mas é difícil, mas é para isso que a gente tem a escola. Porque se deixasse você na rua, você não estaria fazendo isso. Entendeu? Eu não falando que não tem que ter o brincar ou toda aquela coisa. Mas eu sou muito voltado por essa coisa tradicional. Esse é meu estilo. Entendeu? Até porque se a gente tá ali na escola, eu tenho que ensinar que o meu aluno, ele no mínimo saiba ler um texto, já que eu sou um professor de história. Eu preciso que ele saiba ler um texto. Eu preciso que ele analise criticamente um texto. Entendeu? No jeitinho dele, na velocidade dele, mas que ele leia. Entendeu? Então, tanto faz o aluno que tem uma dificuldade, um TDAH, um autismo, uma coisa ali, lógico, você tem alunos que têm muita dificuldade, você faz uma atividade adaptada. Mas um aluno ali que ele tá ali junto, traga todo mundo para perto. Tá todo mundo fazendo, mas você vai fazer isso aqui também, por que você não vai fazer? Ah, não, mas eu não consigo. O preconceito seria não deixar ela fazer. Exatamente. Todo mundo vai fazer, porque você tem que estar inserido naquele conhecimento. Aí a mesma coisa vale para quem é adulto, né? É que adulto eu lido melhor, porque criança é muito sensível nessa coisa, porque eu lido com o responsável e tal. Agora com adulto eu falo direto. Eu falo, olha, não há meio termo. Uma vez um aluno mandou para mim uma dificuldade extrema, assim, dificuldade de fala. Ele mandou um áudio para mim no WhatsApp. Ele falou, professor, eu preciso fazer essa faculdade, estou com muita dificuldade. Eu falei, sim, você vai ter mais dificuldade que os outros, é normal, você já sabe disso. Só que o que você vai fazer? Talvez para você demore mais, mas você vai ter que seguir firme nesse demorar mais. Entendeu? Não adianta você ficar olhando para o outro e falar, pô, mas aquele cara aprende mais rápido. Parabéns. Ele aprende mais rápido. Você não. Mas e se eu fizer usar os seus métodos? Você vai ter uma melhora. Mas talvez o seu ritmo seja diferenciado. E você tem que olhar para o seu ritmo diferenciado e entender que se ele faz 2 horas, eu tenho que fazer 4. E ponto. Se ele aprende em 1 hora, eu tenho que aprender em 5. E é isso. Entendeu? Mas eu apliquei os métodos e melhorei um pouco. Ótimo. Agora você melhorou um pouco. Mas ainda assim você vai ter que se esforçar e fazer a sua parte. Entendeu? Às vezes não dá esse salto muito grande. Porque um aluno que com uma leitura ele bate e pega, o outro vai precisar fazer 3, 4. O outro vai ter que fazer 5. O outro tem que fazer 2. O outro tem que fazer 3. Eu, como professor, o que eu tento fazer? Que todos com uma leitura consigam. Mas a partir do que eu começo a perceber que cada um tem um estilo, então o que eu vou fazer? Eu vou falar, então esse aqui lê 2 vezes, esse aqui lê 1 vez, esse aqui lê 5 vezes. E a mesma coisa quando eu falo com uma pessoa adulta. Ela tem que saber isso. Ela tem que saber o seu ritmo. Exato. E não como um limitador. Não, eu sou lento. Não é nesse sentido. É no sentido de, eu tenho que fazer mais. Ponto. Entendeu? Enquanto o cara ali tá fazendo isso, eu tô fazendo de uma outra forma. E eu pego ele lá na frente. Porque qual que é o grande lance da aprendizagem? Ela é cumulativa. Então, se você tem um cara mega inteligente que ele tá nesse nível, e eu tô nesse nível aqui, mas eu estudo todos os dias e esse cara tá parado, tá lá. Lá na frente o esforço vence o talento, com certeza. O esforço, com certeza vence. Lógico que daí o cara que tem esforço e talento, aí não tem que fazer, né? Aí não tem que fazer. Aí acontece o que acontece. Vai. Terminando a nossa história aqui, que a gente parou no meio do caminho. Então, aí foi pro mestrado. No mestrado eu já tava dando aula em escola. Já em escola pública. O mestrado já era concursado. Municipal e estadual. Agora, na época, só municipal. Eu tava só com 20, tava parcialmente... Acaba que o site e o YouTube, na época, tava me consumindo muito tempo. Eu tinha um curso e toda aquela coisa. Mas já tinha um curso nessa época? Eu tinha Existe esse curso ainda? O curso existe, só que eu tive que parar um pouco por uma questão de contrato. Esse curso? O curso é um método para prova. Chama-se método 5. Ele é um método para prova. Então, o cara vem... Ele estuda,
Ele acessa o curso e ele vai ter a metodologia. Eu explico, passo a Uhum. passo. Olha, você se organiza assim, você memoriza assim, você tem atenção na aula Isso assim. era você usa- cursos, era só gravado. Só gravado. Era curso assíncrono. Uhum. Né? Um curso on Assíncrono e demanda. perpétuo. E perpétuo. Uhum. Então o cara acessava e tal. Aí, Teve como algumas mentorias no meio do caminho. Não, aí eu tenho uma outra coisa que é o acompanhamento. Uhum. O acompanhamento eu que faço. Então o aluno vai lá, faz uma ficha de inscrição enorme lá, aí ele manda lá, eu faço uma entrevista, vejo se eu posso realmente ajudar, porque se não puder ajudar, nem adianta eu ficar com o aluno. Vejo se eu posso ajudar. E ali no acompanhamento é diferente, porque ali no curso eu falava, faz isso. No acompanhamento eu monto para ele. Eu falo, você vai estudar assim. E aí toda semana a gente vai, faz isso, faz aquilo. Mas faz já isso, faz aquilo. com o que ele for estudar, Com já que ele for pensa estudar. no... Pode ser, por exemplo, tem aluno de medicina para. Mas até o conteúdo programático pensa junto ali. Sim, porque o cara, eu peço para que ele mande para mim. Uhum. Então, por exemplo, o cara tá estudando para uma titulação médica e ele assina o curso Sanar. Uhum. Então ele manda para mim a grade do Sanar. Fala, tá aqui, ó. Porque às vezes o cara fala assim, eu entro num cursinho de concurso, eles têm a grade deles. Uhum. Ah, mas por que eu preciso? Eu tenho minha grade, mas o cara não segue aquela grade. Sim. Porque a grade do cursinho é pensada, por exemplo, para um cara que tem 4 horas por dia. Uhum. E você tem 2. Não só tem 4 horas, como tem disciplina, né? É, exatamente. Aí quebra, a pessoa fica desesperada. Então ali eu organizo, falo quais são os métodos que a pessoa vai usar, quais são os métodos de revisão, defino metas e a gente semanalmente acompanha. Uhum. Faz isso, você fez, não fez, você fez, não fez, vai indo assim. E vamos melhorando gradualmente. Isso é uma mentoria. Isso é uma mentoria. Também no método 5, ou tem outro nome? Não, aí era o que eu criei, que é chamado Programa Aprendizado Inteligente, PAI. Uhum. PAI, que é uma coisa que eu tenho faz tempo, assim, só que eu quase não falo, porque é o tempo, né? Não tem tempo. Então, assim, de vez em quando eu falo, aí alguém aparece lá. Alguém compra, desespera. Alguém compra. Fala as coisas. Vou ter que atender. Vou ter que atender. Socorro. Mas assim, que aí é o acompanhamento, né? E o curso que tinha, que era on demand. Então o cara ia lá, via como que tinha que estudar e toda aquela coisa. Então, como nessa época eu estava envolvido com isso, Uhum. mais vídeo, um monte de coisa, aí o que eu fiz? Eu entrei no mestrado e fiquei só no município. Né? Como esse ano mudou muita coisa, porque eu larguei mão do curso porque a gente tinha feito uma parceria que não deu certo. Parceria com outra pessoa? Não, parceria com uma empresa de fora. Uhum. Aí a empresa de fora não deu certo, aí eu tive que ficar 6 meses sem vender o curso. Então são 6 meses fechados sem vender agora, o curso. Tá nesse período da realidade Nesse período da realidade agora. Tá proibido de vender. Tô proibido de vender. Ops. Aí eu falei, tá beleza, então tá. Então vou ficar sem. Mas então, vivia do curso antes? Eu nunca vivia do curso. Não, eu vivo do curso. Não, eu vivo do que eu faço. Uhum. Ainda assim, do Não, mas acompanhamento. como professor ainda, né? Como professor e parcialmente de tudo, do meu YouTube. Mas YouTube, o método 5 especificamente. Método 5. Método 5 era uma parte importante pra mim, que agora ficou sem, né? Mas aí... Fala com certo desespero no olhar. Mas não teve jeito. Aí eu falei, então tá, então beleza. Deu errado mesmo o negócio, putz. Deu errado. Mas são 6 meses, então são 6 meses, né? E outra, e quando se fala em negócio de empreendedorismo, pra mim é uma relação de amor e ódio. Então, assim, tem que... Eu acho que o empreendedorismo é amor e ódio pra todo empreendedor. Então, assim, é uma coisa que tem que ir. Então, eu nunca paro, né? Uhum. Porque, assim, se eu pudesse, eu poderia chegar e falar assim, não, meu curso tá bom, vou deixar aqui ele parado. Mas eu nunca paro. Eu sempre falo, mas eu acho que eu consigo um pouco mais. Uhum. Eu acho que a gente pode atingir mais pessoas, a gente consegue fazer mais. Então, nesse aspecto que você vai fazendo esse tipo de parceria. Uma parceria não dá certo, uma dá certo. Uma coisa funciona, outra coisa não funciona. Ah, esse nome foi bom, aquele nome não foi bom. Mas ele funcionou por um tempo, você, o conteúdo, a câmera, e era isso. Era isso. Edição... Então, 2020... Antes eu tinha um outro curso, que era um curso menor. Uhum. Então, em 2020, eu reposicionei e coloquei como método 5. Uhum. Então, 2020 a 23... Ano passado foi 23, né? Uhum. Que foi quando eu fechei a parceria, né? Em 22 para 23 eu fechei a parceria, fiquei um ano, vi que não deu certo, larguei mão. Mas de diminuiu a venda com a parceria. Diminuiu a venda com a parceria. Melhorou meu YouTube, mas não melhorou a minha venda do curso. Ops, tem uma coisa errada aí. Né? Ainda bem, pelo menos isso, né? Tem o YouTube também. O YouTube monetiza hoje. O meu YouTube é monetizado. Ele dá retorno financeiro mesmo. Dá retorno financeiro. Dá pra fazer vídeo, realmente produzir conteúdo. Dá pra produzir conteúdo. Sim, é profissional, assim. Uhum. Eu não tô fazendo por hobby. Apesar de gostar. Uhum.
Assim, mas eu sou. A minha estrutura de trabalho é profissional. Uhum. O cara não vai chegar lá pra mim e falar assim: ah, Leandro, faz isso aqui pra mim, vou ver. Não, eu sou profissional. Se você caiu lá, eu vou te atender, eu vou te atender. Uhum. Eu vou fazer um negócio, vai ter um negócio. Você vai ser atendido, vai receber nota fiscal, vai fazer contrato, vai fazer toda aquela coisa que tem que ter. CNPJ aberto. CNPJ aberto, todas essas coisinhas. Piscina Educação Limitada. Tipo isso aí. Entendeu? Então, assim, você tem que ter essas coisas porque é a minha profissão. Entendeu? É a minha profissão. Uhum. Aí vai parar pra aprender isso, né? Fazer essas coisas todas. Então, ao longo desse tempo, me envolvendo no curso e tal, e quando eu tava com o curso, fiz o mestrado. Aí terminei o mestrado agora em 22, 23, eu tenho 21. Na FMS também. Eu terminei na Federal. Terminei em 23, fevereiro de 23, Uhum. ano passado. E aí que eu comecei a deixar mais pro YouTube. Então hoje o meu conteúdo é muito pro YouTube. Uhum. Né? Assim, é muito aberto pro YouTube. E os meus serviços, né? Esse meu serviço o pai, que é o acompanhamento e toda essa coisa que eu faço. E o método 5 que vai voltar. E o método 5 vai voltar em breve. Que não tem como, né? Não tem como deixar de ter. Vai voltar com o nome Método 5 mesmo. Método 5, Eu gosto de Método 5. Acho que é um bom nome. E tem muito a ver com a minha proposta, que são 5 passos, né? Uhum. Organizar a mente, organizar a rotina, foco, memorização, técnicas de estudo. Então são 5 passos que eu trabalho. Assim, se o cara vem conversar comigo, eu primeiro vou ver, sua mente está organizada, sua rotina está organizada? Aí a partir disso, você tem atenção, porque a atenção é a porta da memorização. Uhum. Você é capaz de memorizar? Você tem um sistema de revisão para memorizar? Porque a memorização não é uma coisa simples. Você tem as técnicas corretas? E aí a gente trabalha em cima disso. Entendeu? Muito voltado para a prova. Muita gente acaba comprando por... mas eu adoro estudar, mas não tem muito a ver. Não, é mais para prova mesmo. É para o cara ter resultado na faculdade, concurso, seja o que for. Que é o público que mais procura, né? Em termos Não, deve profissionais. ter alguém que deve comprar pra estudar à toa. Assim. Tem, mas é quantos por cento do público, muito né? pouco, muito pouco. Igual a ideia de revisar o ensino fundamental. Pô, seria ótimo revisar o fundamental. Seria. Quem que vai revisar? O cara não vai, o cara saiu, não quer nem saber da escola. Uhum. O cara quer fugir da escola, não quer saber mais nada daquilo. Então, assim, dentro desse conhecimento todo, a gente acaba entrando num processo também de educação, meta-educação. Porque eu tenho que ensinar as pessoas que elas precisam aprender. Entendeu? Ela tem que entender a forma que ela aprende. E nessa aí nós estamos aí. Muito um trabalho motivacional, muito trabalho de disciplina. Então, resumindo todo o podcast para estar aqui escutando, é o seguinte. Se você é um estudante, está nos escutando, estude no presencial, ponto. Se você está estudando EAD, já tem um pouco mais de idade, ou é jovem mesmo, e está estudando EAD, estude com método. Nos dois é bom método. Nos dois o método vai ajudar. Mas no EAD ele é essencial. Ponto. Exato. Então, exatamente. Um curso EAD, método 5, para aprender a estudar no EAD. Exatamente. Olha só. Exatamente. Parece brincadeira, mas é verdade. Não é? É verdade. Porque muita gente entra no EAD achando que entrou no parquinho. Assim. Entrei numa faculdade EAD lá. O cara de fato, se ele quiser empurrar, ele vai empurrar. Vai embora. E vai ter um papel no final do curso. Parabéns. Vai embora. Pendura o papel onde você quiser. Teve um aluno interessante que eu peguei, que eu achei muito interessante. Ele estava com 2 pós-graduações em Direito. Ele falou assim, professor, eu só vou terminar porque eu preciso terminar, eu não vou perder meu dinheiro. Então ele fez tudo lá, copiando coisa, tudo. Mas ele falou assim, mas eu vou pegar todo esse conteúdo e vou fazer com você sozinho, por conta. Porque ele queria. Mas isso era ele. Então, muita gente não faz isso. O cara terminou pós-graduação dele, pegou o diploma, acabou. Tchau, pendura na parede, acabou, acho que vale de alguma coisa. E foi. Aí ele vai se ver com o mercado de trabalho, né? Porque o mercado vai dizer, pô, você não sabe isso aqui? Lá é direito previdenciário. Você tem que saber o troço lá do direito previdenciário. Não adianta papel na parede pendurado, né? Exato. É isso aí. Bom, professor Piscini, não tem nem como agradecer a presença aqui. Muito obrigado por ter vindo. Contou toda a história de vida. A gente foi parando no meio da história, né? Teve mais alguma coisa depois? Então foi, calma. Terminou a história, então a gente acabou em mestrado, a graduação em pedagogia híbrida. E agora eu tô na pedagogia híbrida. Então tem muita história pra contar ainda. Daqui uns meses a gente tem que fazer outro podcast. Vamos sim, estamos aí. Método 5 de volta. Método 5 voltando pro trabalho. Muito obrigado pelo tempo, professor. Tenho certeza que foi de grande valia aqui para nossos empreendedores que estão nos escutando. E é isso. Eu que agradeço. Estamos felizes aí. Você me chamando para bater um papo, estamos disponíveis. Assim que o Método 5 voltar,
Verdade. A gente vai falar da volta do método 5. A volta do método 5. É isso, muito obrigado e tchau, tchau.